Você tem filho em idade escolar? Tem 1, 2, 3, 4, 5? Como que você reage quando um dos filhos te apresenta uma nota que é chamada de nota boa e o outro não consegue alcançar a média? Como que você faz? Você sente medo de estar fazendo uma comparação? Não comemora com que tirou nota boa, porque é sempre assim, é normal dele, para não atingir o outro. Ou se comemora, fica com remorso porque o outro está triste. E aí, como resolver isso? E vamos falar de um tema que acontece em toda a família? Você que tem mais de um filho, é difícil conduzir essa situação? E quando você percebe que um dos filhos se dedica mais, leva a sério o tempo de estudar, ele realmente consegue concentrar ali e realizar as atividades, fazer as tarefas, estudar momentos antes da prova, semanas, antes da prova, e já tem aquele outro filho que você precisa insistir mais, falar, e ele vem, escreve muito rápido e volta, estudei. O que fazer? Em primeiro lugar, você precisa observar toda essa movimentação. E o foco é não realizar a comparação, mas mostrar que sem esforço não vai ter um resultado positivo. Pode até usar umas frases, que é insano querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Colocar para o seu filho o seguinte: ele vai sentir vontade de continuar assistindo televisão, filme, jogando, só que ele precisa entender que diante do resultado dessa prova, ele precisa de mais tempo para estudar e ele tentar olhar, observar o que está precisando acontecer. Se ele realizou a leitura da prova muito rápido e ele não compreendeu, aí respondeu qualquer coisa. Se existe uma dificuldade mesmo naquela matéria, por isso que ele respondeu também, chutou, foi no chutômetro. A dinâmica, às vezes ele está preocupado com o resultado, então na hora da prova ele fica muito tenso, muito nervoso e acontece os apagões, a pessoa não lembra. Isso pode ser criança, adolescente, adulto. Se você ficar nervoso na hora de uma atividade, de uma prova, o risco de você não lembrar de nada que você estudou é enorme. Então é importante trazer para esse filho essa realidade. E aí, o que está acontecendo? Você leu a prova? Você refez a prova? Você consegue identificar aonde é que você está errando? O que você não está entendendo? Porque os pais são os apoios. Só que esse apoio precisa acontecer mediante também o que o filho for apresentando. Porque muitas vezes a angústia dos pais é: poxa, eu não posso elogiar o que tirou nota boa, o que alcançou a média ali, que ficou bom, porque o outro filho fica chateado, fica triste, fala que ele é o preferido. Só que dentro de uma família, ainda mais quem tem mais de um filho, como eu tenho 5, você precisa valorizar cada um, porque cada um deles são únicos. E trazer o quê, filho? O que eu tenho observado? Você entendeu que precisa estudar. Só que quando chega na hora de estudar, você enrola muito para sair da frente da TV. Você fala que estudou, mas será que você estudou? Você não está acusando o seu filho que ele nunca estuda. Você está gerando questionamentos para ele trazer a reflexão. Aí você volta a pergunta para ele: toda vez que você fala para mim que estudou, realmente você estudou? Ou você fala para eu: estudou muito, ficou lá no quarto 2 horas, mas você estava estudando? Às vezes, para autodefesa, o filho fala: estava. Às vezes ele responde rápido com medo da mãe achar ruim, mas você pode usar uma fala: não precisa responder para mim, responda para você, porque a única pessoa que você não pode enganar é você. Você sabe como foi esse momento de estudo, se realmente ele aconteceu ou se ele ficou ou se você ficou brincando. Se você
está ficando distante desse momento, vamos entender por quê? É porque não compreendeu a matéria? É porque está com dificuldade? É porque realizou uma leitura muito rápida? Eu estou aqui para te ajudar. Mas para eu saber aonde que eu vou atuar, você precisa me dizer. E deixar a criança ou adolescente elaborar essa situação. Porque às vezes os pais começam, tá vendo? Seu irmão, ó, bonitinho, tirou nota boa, agora você aí, ó, você é desse jeito, você é sem vergonha, você é isso, é aquilo. Começa depreciando o filho, perdendo o foco da situação. Como eu vou resolver esse conflito sem atingir essa estrutura emocional dessa criança e desse adolescente? Ou seja, você vai na origem do problema. Ah, mas meu filho nunca me responde nada. Mas ele está pensando. Ah, mas eu conversei com ele e ainda assim ele não está estudando. Existem alguns comportamentos de algumas crianças que quando ele enxerga realmente o que está acontecendo, existe um movimento. O tempo de estudar na sua casa, ele está claro? E o tempo de descanso também? Porque você olha para o filho, já estudou? Já estudou? Já estudou? Já estudou? O menino vai fugir desse momento. Ele precisa ter um horário fixo aonde ele vai estudar. Não adianta, gente, colocar a criança para estudar o dia todo. O cérebro não aguenta. Ele não aguenta. E é um treinamento. Ah, mas o filho de fulano estudou para medicina, ficava trancado no quarto o dia inteiro. Ele não ficou daquele jeito de um dia para a noite. Foi uma construção. Então, estipule um horário para ele realizar as atividades da escola e um outro horário para ele se dedicar aos estudos, porque um ligado ao outro, às vezes é muito dever de casa, é muita tarefa e ele não vai conseguir estudar com qualidade. Ele vai querer se livrar logo daquilo. Então, vamos pensar como você está apresentando esse momento de estudo daí na sua casa, para que seu filho também entenda o resultado desse esforço. Então, se um dos seus filhos tirou uma nota na média, conseguiu alcançar, foi bem na prova, você precisa também gerar valor nisso para esse filho. Filho, olha, isso é o resultado do seu esforço, do que você está aprendendo, do quanto você se compreendeu. E aí, como você está se sentindo? Porque às vezes os pais fazem aquele teatro. Ai, que tristeza, meu filho único. Não, para com isso. Não é sobre você. Porque a elaboração da criança, a leitura da criança é diferente. E você quer o quê? Que ele entenda a necessidade de estudar em casa. Então, pare e pensa. Use a técnica PRA. Pare, respire e afaste-se. Quem conhece o método ASA aí sabe muito bem como essa técnica super funciona, porque você vai parar, observar a situação num todo, respirar. Os adultos precisam respirar. Às vezes você está querendo deixar seu filho respirar, só que naquele pico ali de ansiedade, euforia, birra, ele não aprende. Ele vai aprender depois, no momento tranquilo. Então você precisa respirar. E afastar. Por que afastar? Se você entra num impulso, querendo agir, querendo mostrar quem é que manda, querendo mostrar que você foi um aluno estudioso, você perde o foco. Então não ajuda, não colabora e não passa realmente a mensagem que você deseja passar, que é a importância dos estudos e qual é o resultado quando você compreende o processo. Que é o processo que eu falo aqui, eu uso muito esse termo na minha casa, que eu falo que o início das aulas, o ano letivo, você está dentro do processo. Em dezembro, quando você pega o boletim, é o resultado desse processo. Então, entre fevereiro e dezembro, que é quando entra as férias, você está dentro de um processo do quanto que foi o seu esforço. E, claro, observando quais são as dificuldades reais dessa criança. Tirou ali uma média, não precisa também crucificar o filho. É entender. É um aluno mediano? Ok. Mas ele está se esforçando? Não é ficar aquele incentivo tóxico. Nossa, você podia ser melhor, você podia fazer mais. Será? Será que é incentivo ou será que é opressão? Pensa aí. Pensa, coloca em prática
e depois volta aqui para me contar o que aconteceu. E olha, muito feliz por vocês estarem acompanhando os vídeos aqui do meu canal. E não perca tempo, já compartilhe esse vídeo para todas as famílias que têm filhos em idade escolar. Então, beijo, beijo e até o próximo vídeo.